pelo departamento de BPO financeiro aqui da Sigma, sou especialista na área financeira e eu tenho um assunto de extrema importância para todo e qualquer tipo de negócio, que é a precificação. E eu quero começar já essa apresentação fazendo uma pergunta para vocês. Quando vocês definem preço, vocês têm certeza que esse preço que vocês estão cobrando pelo seu produto ou pelo seu serviço, eles realmente estão te gerando lucro? Esse é um tema é um dos temas de maior dificuldade ali para todo e qualquer empresário, e isso vale para todos os segmentos, tá? Comércio, indústria, serviços, até um profissional autônomo, ele precisa saber precificar bem o seu serviço. E quando eu falo de preço certo, gente, eu não falo de menor preço ou maior preço, tá? Eu falo de um preço que mantenha a sua empresa saudável. Muitos empresários, eles acreditam que eles sabem precificar, mas eles só estão definindo preços. E você definir um preço e fazer todo o processo de precificação tem uma diferença muito grande, tá? Então, aqui nessa Masterclass, pessoal, eu vou ensinar vocês o que influencia a formação de preço, quais são as informações necessárias que você precisa da sua empresa para você formar esse preço corretamente, ensinar vocês a conferir se vocês estão realmente vendendo com lucro e alguns erros comuns que fazem muitos empresários perderem dinheiro, tá? E aqui eu quero que vocês saiam dessa Masterclass com uma nova visão de precificação, levar aí para a empresa de vocês um conteúdo que agregue de verdade no dia a dia de vocês, tá bom? Antes da gente começar aqui sobre teoria, eu gostaria de fazer algumas reflexões, algumas perguntas aí para vocês. Hoje, você sabe de cada venda, de cada contrato que você fecha, quanto realmente te sobra? Você sabe diferenciar quais são os seus custos fixos e variáveis? Você sabe qual o faturamento mínimo que você precisa ali para você não ter prejuízo? E essa aqui até que dói, né? Você sabe quando aquele cliente lhe chega e fala, não, eu quero um descontinho. Você sabe até onde você pode ir para você não transformar essa venda num prejuízo? E você sabe realmente quais produtos ou serviços te dão lucro? E aqui, né, se alguma dessas respostas foi não, essa Masterclass aqui é para você, tá bom? Antes de iniciar com a teoria, eu gostaria de mostrar aqui o que influencia num preço de venda, tá, pessoal? E aqui eu gosto de separar em 3 grandes pilares. Primeiro, a gente tem aqui o pilar da empresa, então é tudo que acontece da porta para dentro. Então, são os seus próprios custos, suas despesas, os impostos que você tem que pagar, toda a sua estrutura, o seu lucro que você quer ter ali no final do mês. E esse pilar, ele vai estabelecer o nosso piso. É o mínimo que você tem que cobrar pelo seu produto ou pelo seu serviço. E esse pilar, gente, depende só de você conhecer os seus números, tá? Agora, o segundo pilar, ele já é o pilar do mercado, que não é você quem manda, né? Ele vai depender mais da questão da concorrência, da demanda, daquele produto que você está vendendo, do momento da economia, qual canal de venda você escolheu fazer, né, essa venda. E aqui o mercado, ele estabelece o teto, é até onde o cliente está disposto a pagar pelo que você está oferecendo. E o terceiro pilar, e um dos mais importantes que muita gente esquece, deixa de fora, é o cliente. Porque o cliente, gente, ele não vai comprar pelo seu custo. Ele não sabe qual que é o seu custo, ele nem quer saber. Ele vai comprar pelo valor percebido. Ele vai comprar pela experiência que você entrega para ele, pela confiança, pela necessidade. E é aqui que a gente consegue identificar 2 negócios que podem cobrar de formas completamente diferentes. E quando a gente vê esses 3 pilares, a gente consegue identificar que o preço certo é o equilíbrio entre todos eles, tá? Quando você olha só para a empresa, você pode acabar cobrando um preço muito caro, mas se você olha só para fora, você também pode acabar vendendo no prejuízo. Então, o preço certo, ele está no equilíbrio dos 3, tá bom? Mas aqui, a gente ainda precisa de algumas informações do nosso negócio para a gente poder montar essa precificação, tá? E quando a gente analisa ali, que a gente vai para dentro da empresa, a gente vê que a precificação, o problema dela começou muito antes, que é, de fato, na organização dos lançamentos financeiros. Então, quando você for pegar ali a sua conciliação financeira, você for pegar o seu extrato, identificar tudo que saiu ali da conta, tudo que entrou, eu quero que você coloque em mente alguns conceitos aqui que eu vou explicar para vocês. Então, a conciliação, gente, ela não é frescura, assim, né, uma coisa especial de se fazer, mas é onde você vai conseguir bagagem para todo o processo da precificação, tá? Então, primeiro a gente fala aqui de custos, né? Custo é tudo aquilo que está diretamente ligado ao que você está vendendo. Se você deixa de vender, aquele custo ele some. Então,
você tem que ligar esses custos ao que está realmente diretamente ali ao que você está vendendo. Já as despesas, elas vão existir mesmo sem movimento. Então, se você não vender nada no mês, mesmo assim vão vir aqueles gastos para você pagar. Isso aqui a gente chama de despesas, tá? Também tem outro tipo de classificação que eu gosto de fazer, que é entre fixos e variáveis, tá? Os fixos, eles permanecem sempre os mesmos, e os variáveis, eles acompanham o movimento. Quanto mais você vende, mais eles aumentam aí para você. E aqui, quando a gente fala de preço, gente, o preço, ele tem que envolver o seu custo variável, a sua despesa variável, que está diretamente associada ali à sua venda, e ainda tem que te sobrar uma parcela para você pagar toda a estrutura aí da sua empresa, que a gente chama de margem de contribuição, tá bom? E só depois a gente vai conseguir gerar esse lucro. E aqui, um erro que a gente vê muitas empresas cometerem é fazer essa classificação incorreta. A gente acaba dimensionando ali custos com despesas com custos, e a gente não chega ali num número onde a gente consegue fazer a precificação da maneira correta. Então, os indicadores, eles ficam distorcidos, o seu preço fica errado, se você não tiver números confiáveis para poder se basear, tá bom? E aqui, o que meu preço, ele de fato precisa pagar? Além do seu lucro, ele precisa pagar muitas coisas antes disso. Então, a gente vê muitos empresários, às vezes, que eles chegam e fazem, por exemplo, a continha de, eu tenho um custo de tanto, vou jogar ali uma margem de lucro de 20%, e aí eu vendo por esse valor. Mas, na verdade, tem muitas outras coisas ali no meio que você precisa arcar antes de realmente tirar essa margem de lucro que você quer. Então, primeiro, o preço, ele vai cobrir todos os custos envolvidos na entrega daquele produto, daquele serviço. Depois, todas as despesas, os seus impostos, o seu prolabore, que muita gente também esquece de colocar isso na conta. E, finalmente, ali por último, ter o seu lucro. E aí, o lucro, gente, quando eu falo de lucro, não é o que sobra, não pode ser o que sobra. Ele tem que ser planejado na sua precificação, tá? E aqui a gente consegue ver, por exemplo, que muitas empresas, elas podem vender, elas até podem faturar, mas se elas não planejam esse lucro, elas vão continuar sem ter esse resultado, tá bom? Aqui eu trouxe alguns exemplos de algumas empresas que precificam de formas diferentes, e eu gostaria de mostrar para vocês o que impacta cada tipo de precificação, tá? A gente tem aqui a empresa A, por exemplo, que ela tem uma precificação estratégica, ela vê ali os seus próprios custos, as suas despesas, quanto de imposto ela de fato tem que pagar, e ela tem ali um lucro de R$ 65. Eu coloquei aqui o preço de venda de 250. Já quando eu falo, eu vou copiar o concorrente está fazendo um preço menor, eu vou reduzir meu preço também. Você vai continuar tendo que manter esses mesmos custos, os mesmos números que você tem. Então, ali a gente já vê que o lucro reduz um pouco mais. Também tem muitas empresas que fazem ali uma estratégia de dobrar o custo. Então, não, eu tenho assim, né, eu comprei por 100, vou vender por 200. Só que as suas despesas, elas continuam vindo, todo o resto da estrutura da empresa, ele continua tendo que existir. Então, aqui, a gente vê um lucro aqui, na verdade, de R$ 20. Já na empresa D, uma das piores situações aqui, porque é onde a empresa, ela mantém o mesmo preço há anos. Então, quando você não tem esse reajuste que acompanha realmente a sua realidade, você começa a ter um preço que fica defasado e ele já não começa a não conseguir cobrir os seus custos, suas despesas, e aqui a gente vê que é a empresa que tem o menor lucro aqui, né? Porque os seus custos, eles não vão parar de subir só porque você não reajustou os seus preços, tá bom? E aqui eu já entro, gente, em um conceito que é um pouco técnico, mas ele é muito importante para todo e qualquer empresário. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, desse conceito de margem de contribuição. Com a margem de contribuição, a gente consegue encontrar muitas respostas, tá? E aí parece um nome técnico, mas a lógica é bem simples. Vamos imaginar que você vendeu ele de fato, mas só que o que você vendeu, o dinheiro que entrou na sua conta, ele não é todo da empresa. Antes de pensar no lucro, a gente precisa primeiro retirar os custos, e aí, dependendo desse tipo de negócio, a gente vai entrar quanto custou para você comprar aquela mercadoria, se é uma prestação de serviço, quanto foi ali a hora do colaborador para poder prestar aquele serviço, prestar aquele contrato que você fechou, as comissões, os fretes, taxas de cartão, tá? Embalagens e seus impostos.
E aí o que sobra disso é realmente a margem de contribuição. E ela leva esse nome justamente porque ela serve para contribuir para manter toda a estrutura da empresa, tá? Então, quando a gente vê aqui uma margem de contribuição, a gente vê que ela serve para pagar aquilo que vem sempre, mesmo que você não tenha movimento, que aí vai ser o seu aluguel, aqueles salários administrativos, sistemas, energia, empréstimos, tá? Prolabore. Aqui no exemplo, a gente vê, por exemplo, que o preço de venda foi de 250, os custos variáveis foi de 150, então a margem de contribuição desse exemplo é de R$ 100, ou seja, 40%. Quando a gente divide aqui a margem pelo preço de venda, a gente chega nesse percentual. Então, esse exemplo aqui, de cada R$ 1 que essa empresa vende, sobra 40 centavos para ela poder arcar com toda essa estrutura, tá? E quando eu falo dessa margem, é onde a gente consegue identificar que tem muitas empresas que elas podem acabar faturando, vendendo de fato, mas se elas têm pouca margem, elas não têm lucro, não sobra dinheiro. Porque não é de fato que o faturamento que mantém a empresa saudável, e sim quanto cada venda está sobrando ali para poder arcar com toda essa estrutura, tá? E aí, com esse indicador, a gente consegue também chegar no ponto de equilíbrio, que é quanto a sua empresa precisa vender para ela ficar no 0 a 0, para ela pagar todas as contas e, enfim, se manter ali. Com a margem de contribuição, a gente consegue achar esse valor. Então, vamos pegar aí um exemplo de uma empresa que ela tem de despesas fixas mensais aí R$ 30.000. Se a gente divide 30 mil por esse valor, a gente chega num ponto de equilíbrio de 75 mil. Então, esse ponto é onde a empresa ela vai pagar as contas. Mais do que isso, ela vai começar a gerar lucro, e abaixo disso ela vai operar no prejuízo. Então, esse é um dado muito importante que a gente tem que ter em mente, para todo e qualquer empresário tem que ter esse valor, porque isso muda a forma de você enxergar as metas da empresa. Você tem mais segurança ali, melhora a sua gestão também, tá? E aqui eu já queria partir para uma das ferramentas de precificação que a gente tem hoje, que se chama markup. Gente, eu não sei se vocês já viram algum empresário fazer a seguinte conta. Eu tenho um custo aí de tanto, eu multiplico esse custo por 1,5 e eu chego no meu preço. Justamente essa conta que esse empresário fez é justamente usando o markup como ferramenta de precificação. Só que o problema desse multiplicador é que ele pode ser usado, às vezes, de forma aleatória. A pessoa pode pegar um multiplicador que o concorrente pega, ou simplesmente inventar da própria cabeça, e isso não está correto, tá? Então, a gente tem que se basear, esse markup ele tem que ser baseado nos números da sua empresa. Porque a gente não pode inventar esses percentuais. Então, aqui, por exemplo, quando a gente fala desse markup, a gente precisa de alguns indicadores da empresa, tá? O primeiro deles é encontrar o custo base do produto. Então, quanto custa eu vender isso que eu estou vendendo? Aí vai ser o que está diretamente associado à sua venda de produto, de serviço, vai ser a sua mercadoria, a sua matéria-prima, seus insumos. Aqui, se for uma prestação de serviço também, vai ser a hora trabalhada daquele colaborador. E aí a gente chega no custo base do produto, de onde a gente vai partir para a gente formar esse preço, tá? Depois, a gente vai encontrar os gastos variáveis da venda, que eles são esses gastos que eles variam conforme a venda, e eles podem envolver os impostos, então, qual que é a sua alíquota de imposto que você está pagando, quais são as suas comissões, eu pago 5% de comissão, eu pago 10% de comissão, ela vai entrar aqui, né, nesse percentual para a gente formar esse preço. Se você vende com maquininha de cartão, pegar aquele valor do contrato ali com a empresa da maquininha, quantos por cento você está pagando, tá? Se é um e-mail, você vai juntar tudo isso nesse percentual de gastos variáveis que a gente vai usar para formar o preço, tá? Depois, a gente tem a parcela, esse percentual da estrutura da empresa. Então, nesse exemplo aqui, eu levantei uma empresa que ela tem de gastos mensais R$ 20.000, e ela tem uma média ali de 100 mil de faturamento. Então, a gente pode estabelecer que nesse exemplo aqui, a gente vai ter 20% dessa parcela da estrutura para poder cobrir com esse preço de venda que a gente está formando, tá? E aqui eu gostaria que vocês pegassem, por exemplo, um mês normal da empresa de vocês.
Então, é um mês que teve as despesas fixas que geralmente tem, não teve muita variação, e também pegar um mês onde você teve receitas mais ou menos na média, né? Que você geralmente vende, e aí você vai chegar nesse percentual para você poder colocar nessa precificação, tá bom? E aqui, por último, e não menos importante, é a parte do lucro. Então, aqui nesse exemplo, a gente está usando um lucro de 15% para a gente poder calcular esse preço, tá bom? Quando a gente encontra quando a gente faz todos encontra todos esses percentuais, a gente tem que assumir, gente, que o preço de venda ele é 100%. E aí, dentro disso, a gente já tem alguns percentuais que a gente já encontrou. Então, por exemplo, aqui a gente tem o preço de venda de 100%. A gente já achou que desses 100%, 10% vai para gastos variáveis, 20% vai para a estrutura e 15% vai para o lucro que a gente está planejando. Então, sobra 55% para a gente para a gente colocar o custo base que a gente encontrou aqui, que a gente calculou ali, baseado em quanto custou nossa mercadoria, quanto custou nossa matéria-prima, a hora do colaborador, tá bom? E aí, com isso, a gente chegou aqui no número de 55%. Aqui a gente já poderia fazer uma regra de 3, tá? Se 55% é 150, quanto que é 100%? Quando a gente faz essa conta, a gente chega num valor aqui de 273 para esse exemplo. Só que ficar fazendo essa regra de 3 toda vez é complicado, né? A gente não quer ficar fazendo isso toda hora, quando a gente for precificar alguma coisa. Então, a gente transforma isso aqui num multiplicador, tá? Então, se 100% é o meu preço de venda e 55% é o meu custo, se você divide um pelo outro, você vai encontrar aí o seu markup. Então, toda vez que você pegar um preço, o custo de algum produto ou serviço que você está prestando, e você multiplicar por esse markup, você vai encontrar o seu preço de venda, tá bom? E aqui, gente, eu gostaria até de destacar, por exemplo, que a gente chegou aqui num valor de R$ 273, mas não significa que é esse o preço que você tem que praticar de fato. Você tem agora a gente olhou para o pilar da empresa, a gente olhou para os seus custos, a gente olhou para tudo que é interno, mas a gente agora tem que olhar para o mercado. Então, se você chegou nesse preço e você, por exemplo, olhou para o mercado e esse produto está sendo vendido por 300, você tem ali uma margem para poder aumentar esse valor. Agora, se o mercado aceita só 220, o que que você faz? A gente tem que analisar se tem algum problema de estrutura. Às vezes você está comprando muito caro, às vezes a sua estrutura está muito robusta aqui para você sustentar. Então, a gente sempre tem que formar esse preço de venda, mas depois fazer uma análise se o mercado comporta de fato esse preço que você calculou, tá? E aqui é complicado, tem muita fórmula, mas eu quero que pelo menos você lembre da lógica da precificação, que você tem que transformar o seu custo do seu produto num preço que seja capaz de comportar os seus gastos variáveis, seus impostos, suas comissões, sua estrutura, então, sua energia, seu aluguel, e também te gerar lucro, tá? E aqui, gente, eu quero mostrar para vocês algumas situações que elas são muito importantes para a gente analisar, de fato, se o problema do seu negócio está no preço. Porque o que, que pode acontecer? Ah, não, eu tenho que mexer no meu preço, eu estou vendendo muito barato, mas quando você não para fechar os seus números, para pegar ali o seu extrato, fazer sua conciliação bancária, fechar esses números de fato, a gente não consegue saber se o problema realmente está no preço, tá? Então, vou mostrar aqui algumas situações que elas podem ser analisadas, cada uma de uma forma, para a gente encontrar a resposta se de fato é preço que está sendo o problema, tá? Então, por exemplo, quando a gente faz ali a DRE, quando a gente fecha ali os relatórios financeiros com o fechamento financeiro do nosso extrato bancário, de toda a movimentação que a gente teve na empresa, nesse exemplo que eu trouxe aqui, a gente tem uma receita, a gente pode ter uma receita de R$ 100.000 e custos variáveis de 75 mil, ou seja, está sobrando de margem de contribuição, que é o que eu falei anteriormente, que é o que sobra para custear toda a estrutura da empresa, só 25%. Então, se as despesas fixas elas aumentarem um pouquinho, você já não tem nenhum resultado operacional. Quando você tem uma margem de contribuição muito pequena, isso significa que tem alguma coisa de errado acontecendo nesses dois números aqui de cima. Então, muito provavelmente o seu preço pode estar incorreto, ou você pode estar concedendo muitos descontos, dando muitos brindes, e
coisas nesse cenário, né? Coisas que são problema de preço mesmo e de gerenciamento de custos, tá? Então, aqui, quando a gente olha para essa situação dessa margem pequena, não vai adiantar a gente vender mais, porque cada venda já está te gerando muito pouco. Então, você tem que fazer realmente um ajuste de preço ali para você poder ganhar mais dinheiro de fato, tá bom? Nesse outro cenário que eu trouxe, é a margem, a gente pode ver que ela até é boa. Os custos variáveis, eles reduziram, eles estão menores, então a gente tem uma margem aqui de 60%. Só que as despesas fixas, elas ainda estão muito altas. Então, esse exemplo aqui, ele continua com o mesmo resultado desse de cima. Só que esse de baixo, ele fez uma precificação ali de forma que está sobrando uma margem alta, e só que a estrutura da empresa está muito cara. Então, tem ainda 55 mil para ele pagar de conta. Então, o problema que a gente vê é mesmo da estrutura, dessa folha. Às vezes a folha administrativa está muito alta, o aluguel deve estar muito alto, você pode estar com contratos aí que você não está utilizando, despesas administrativas no geral, que basta avaliar realmente ter essa revisão de despesas, tá? Ter mais eficiência aqui para você poder estruturar o seu negócio de uma forma que essas despesas fixas não acabem sangrando o seu resultado, tá bom? E aqui é um dos exemplos mais traiçoeiros que a gente vê ali, muitos empresários que falam, não, a minha empresa não dá dinheiro de jeito nenhum, não sobra nada, não tem o resultado, mas quando a gente coloca tudo isso numa DRE, a gente consegue avaliar que às vezes a empresa, ela de fato tem resultado. Ela tem ali uma boa precificação, ela tem uma margem boa, mas desse resultado operacional que sobra, ela ainda está tendo que pagar muitas outras coisas que não são da operação, que podem ser empréstimos, investimentos, retirada dos sócios também. E aí, quando a gente chega ali no saldo final de caixa, a gente vê que, nesse exemplo aqui, ele até ficou negativo, né? Então, aqui, a gente tem que avaliar já uma parte de planejamento financeiro mesmo, de um cronograma de dívidas, se a gente não tem como ali abaixar a parcela desse financiamento, dessa dívida que a gente tem, renegociar, ter ali uma política mais exata de distribuição de lucro para não acabar prejudicando ali o resultado da empresa, prejudicando o caixa da empresa, tá bom? E aqui, gente, a gente sempre vê que os números, eles deixam pistas, né? Só, assim, né, basta a gente olhar, de fato, e entender quais são os nossos resultados para a gente poder interpretar certinho, tá bom? E aqui, eu gostaria de mostrar para vocês como muda, né, a lógica de cada empresa. Então, a gente tem aqui prestadores de serviço, de comércio, de indústria, cada um ele vai ter um desafio diferente para poder formar esse preço. Então, quando a gente fala, por exemplo, de serviços, aqui o maior desafio é mensurar a capacidade e o custo de fato desse serviço. Aqui a gente entra também a parte da equipe, do tempo, quanto que está gastando para cada cliente, quanto que está gastando para cumprir aquele contrato, qual que é a capacidade produtiva, então, será que a minha equipe está produtiva, ela está ociosa? Aqui também entra a parte de especialização, será que eu não estou com muitas pessoas especialistas para cuidar desse serviço? E aqui o maior problema do prestador de serviço é que as horas elas não podem ser estocadas, né? Você não consegue vender isso depois, você tem que saber otimizar ela no dia a dia mesmo. Já no comércio, o maior problema, gente, às vezes é em relação ao estoque e à margem. Então, você tem ali o custo da mercadoria, que ele é bem definido, você tem seu frete, seus impostos, algumas perdas, mas você tem que avaliar também o seu estoque e o seu giro, né, desse estoque. Porque não adianta você colocar aqui um produto que ele tem uma margem boa, mas ele fica parado no seu estoque. Ele tem que ter um giro para você poder realmente transformar esse produto num faturamento, numa coisa que entra ali na sua empresa. E, por outro lado, também, se você tem um produto que tem uma margem muito pequena, mas você vende muito, tem que avaliar realmente se vale a pena esse produto estar no seu mix de produtos, tá? E já a indústria é o mais desafiador de todos, porque ele envolve não só a matéria-prima, mas também o custo da mão de obra, custos indiretos. Você tem também que calcular ali perdas, eficiência produtiva, tá, da sua indústria, a capacidade que está sendo utilizada. Então, aqui eu vou entrar num cálculo um pouco mais detalhado para cada tipo de negócio, tá?
por exemplo, aqui em serviços, um dos maiores problemas que a gente vê quando a gente vai precificar algum tipo de serviço é de considerar que todas as horas daquele colaborador, elas vão ser utilizadas só para prestar aquele serviço. E a gente desconsidera que dentro dessas horas, o colaborador ele pode ter um tempo ocioso, ele pode estar numa reunião, pode estar num treinamento, fazendo alguma coisa administrativa. Então, aqui, o maior desafio do prestador de serviço é pegar o custo desse colaborador e dividir pelo tanto de horas de fato produtivas dele. Então, quando você divide aqui por 160, você vai encontrar um valor de hora de R$ 37,50, mas quando você divide por 120, o valor da sua hora aumenta. Então, aqui nesse exemplo, o valor da hora é de R$ 50. E aí, calculando ali, não, para prestar esse serviço, eu vou gastar tantas horas. Eu vou aqui, então, ter um resultado aqui de R$ 1.500 para desse custo base do serviço. E aqui você pode acrescentar um valor de supervisão, de um sistema que seu colaborador utiliza para prestar esse serviço, de outros custos diretos. E a partir daqui, usando aquele markup que a gente calculou lá atrás, e pelo amor de Deus, não vai usar esse markup de 1,82, não, vai, você tem que calcular o seu com os números da sua empresa, que é só um exemplo, tá bom? Multiplicando aqui por 1,82, a gente chega num preço sugerido de 3.600 desse contrato. Então, a gente tem que avaliar também se esse preço, ele realmente, o mercado comporta, se o seu cliente aceita, se ele vê valor nesse preço, e esse aqui é o seu mínimo. Então, se está muito caro, a gente tem que avaliar, por exemplo, será que dessas 30 horas, precisa realmente de 30 horas? Será que eu não consigo ali, otimizar o tempo do meu colaborador para ele poder utilizar cada vez menos? Será que eu não coloquei uma mão de obra muito especializada para poder fazer isso? E aí você vai avaliando se esse preço sugerido ele realmente faz sentido para você, tá bom? Já no comércio, ele é mais simples, né? Porque, como eu falei, o comércio ele tem um preço mais bem definido. Então, ali de 100 reais de compra de mercadoria, você pode, às vezes, acrescentar um frete de 5 reais. E ali, aplicando o nosso percentual, você chega aqui num valor, por exemplo, aplicando o nosso markup, né? Você chega aí num valor de 190. Então, você tem que considerar se esse preço faz sentido no seu mix de produtos, tá bom? Se ele vai ter um giro bom, se ele vai realmente ter saída com esse preço. Já na indústria, a gente entra numa parte que ela é ainda mais complicada, que é de elaborar, de fato, uma ficha técnica ali de tudo que você está produzindo para você poder chegar num preço correto. Então, a questão da indústria é que ela vai envolver tanto insumos quanto a mão de obra. Então, aqui, por exemplo, eu uso do insumo A, 10 unidades, me dá aqui R$ 30. Você chega aqui num valor da sua matéria-prima. Além disso, você vai acrescentar também a mão de obra daquele colaborador para poder fazer esse produto. Tem aqui alguns custos indiretos apropriados, e também a gente sempre tem que colocar na conta, quando a gente fala de indústria, algumas perdas, né? Porque pode não ser que a gente use exatamente aquilo que a gente planejou. O desperdício, ele é normal de acontecer. Então, aqui a gente entra num custo de produção de R$ 125, e quando a gente olha aqui, por exemplo, se desse custo aqui eu conseguir produzir 10 unidades, a gente também tem que considerar que lá no final, a gente pode até perder uma dessas unidades ou perder até mais. Então, a gente sempre tem que dividir esse custo pelo realmente o tanto que a gente considera que vai chegar lá no final para poder estar disponível para ser vendido, tá bom? E outra questão que eu gostaria de entrar com vocês é sobre onde vender esses produtos, né? A gente pode assumir que o mesmo produto, ele pode ter o mesmo preço, mas ele pode ter um impacto completamente diferente aí no resultado de vocês. Então, quando a gente fala de loja física, a loja física já ela tem aluguel, IPTU, energia, uma equipe de vendas, uma estrutura toda para poder bancar ali, né, para manter esse negócio funcionando. E também a gente tem, quando a gente fala de e-commerce, a gente pode ter o gasto com a plataforma, com o marketplace, com o tráfego pago. E aqui, gente, quando a gente fala do e-commerce, a gente tem uma vantagem grande, que é o alcance. A gente tem uma escalabilidade grande. E aqui a gente tem 24 horas para poder vender, né? Já a loja física, você tem que entregar um diferencial para você poder ser vantajoso ali no mercado. Porque muitas vezes a sua estrutura não vai permitir que você tenha o mesmo preço do e-commerce. Mas aqui você tem que entregar um bom atendimento, uma experiência para o cliente, ter uma agilidade ali na retirada e na entrega do local, responder de fato seus clientes.
e para ir despachar essa mercadoria o mais rápido possível, né? Se for ali uma venda no WhatsApp, alguma coisa desse tipo. Então, aqui a gente vê, por exemplo, na loja física, a gente tem gastos diferentes e resultados diferentes, mesmo que tenha o mesmo preço, tá bom? Gente, é isso. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todo mundo. Eu sei que é muito conceito, muito cálculo, mas eu gostaria que vocês levassem aqui, dessa masterclass, esses pilares, né, que eu falei lá no início. Então, você tem que olhar para os números da sua empresa, você tem que entender qual história que esses números estão contando, tem que olhar para o mercado, quais são seus concorrentes, o que está sendo praticado, olhar para o seu cliente, ver o que de fato ele aceita, né, que você cobre pelo que você está vendendo, e também entender, além de entender todos esses pilares, entender, aprofundar no pilar da empresa, entender qual é o seu custo, qual a margem que você tem, se você está com uma estrutura para custear muito pesada, qual que é a sua capacidade ociosa, enfim, você está com horas ociosas aí que precisam ser preenchidas. E é isso. Eu espero que eu tenha agregado aí para vocês, que vocês consigam ver, né, o tema de precificação de uma forma mais fácil. E eu fico à disposição. A gente vai abrir agora para perguntas. Quero agradecer principalmente o Bruno pela oportunidade. E é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, não sei se... Sensacional, Lohane. Brigadão, brigadão. A questão da mudança com a reforma tributária muda referente aos impostos que vão mudar, muda a forma de precificação, muda a fórmula, não muda? O que exatamente muda, assim, a questão o da cálculo por mudança dentro e lá por fora. por dentro e por fora. Sim. Você consegue trazer para a gente, tentar exemplificar? Eu sei que é um assunto bem complexo e talvez seja mais fácil com uma ferramenta, e daqui a pouquinho vou chegar a uma outra questão com vocês, mas enfim. Você consegue trazer para a gente aí algo que tente exemplificar isso, tente explicar um pouquinho? Bruno, deixa eu... Assim, eu não vou conseguir trazer o exemplo prático, né? Mas quando a gente fala de o preço por dentro e por fora, esse preço, quando a gente calcula por fora, você vai acabar tendo que repassar esse valor para o cliente, né? Eu acho que você sabe melhor do que eu, né, Bruno? Não, que isso. Essa questão do por dentro e por fora e a forma de se calcular, muitas vezes dá um nó na cabeça de todo mundo, né? E aí é algo que é muito novo, ainda não entrou em prática. Então, assim, quando a gente tiver isso na prática, incorporado, vai ficar um pouco mais fácil a gente explicar, né? Porque aí vai ficar gravado na cabeça. Mas, basicamente, o imposto por dentro e por fora, hoje é por dentro, né? E quando o imposto está por dentro, como é hoje, os R$ 1.000 que você cobra do cliente, esse imposto está lá dentro. E muitas vezes a gente não consegue ver esse imposto lá embutido. E muitas vezes o próprio empresário, quando vai calcular, não calcula corretamente ou não considera isso corretamente na fórmula e não necessariamente ele está considerando certinho esse imposto lá por dentro, porque é bem complexo. Teoricamente, agora por fora, ele vai facilitar um pouco. O cálculo ele vai ficar um pouco mais fácil, apesar de ficar mais caro normalmente, né? Mas desses R$ 1.000, vamos dizer que R$ 100 está lá dentro. Então, eu vou tentar ser o mais simples possível, gente, mas depois a gente vai ter mais momentos nesse sentido. Mas a gente tira esses R$ 100 lá dos 1.000, fica 900. Aí só produto. Vamos dizer que a gente está agora sem o imposto, R$ 900. Então, esses R$ 900 agora vai ser a base de cálculo, que antes era o 1.000, agora é os R$ 900, e aí você aplica a nova tributação que está entrando em vigor da reforma tributária. É claro, essa alíquota é extremamente variável, cada atividade é de um jeito, mas vamos dizer que seja os mesmos 10%. A gente sabe que não vai ser, né? Mas vamos dizer que é os mesmos 10% na minha simulação aqui. Então, é R$ 900 vezes 10%. Daria R$ 90 ao invés de 100. Então, só para a gente tentar exemplificar de forma mais simples possível, mas cada caso e cada produto é um caso, e aí quem quiser e tiver disposto aí
entrar e aprofundar um pouco mais, a gente está disponível, tá bom? Então, acho que era isso. Agora eu vou passar para Deixa eu só completar um pouquinho aí também, Bruno, sobre essa fala. Chegou o especialista tributário. O dono da palavra chegou. O especialista. Se falar de reforma tributária, eu vou aparecer aqui, viu? Tá me invocando. Um outro ponto, Bruno, o Lohane também, que eu acho que faz muita diferença nessa precificação, não só em questão de precificação, mas na base financeira da empresa como um todo, é que esse imposto, como ele passa a ser por fora e não por dentro, ele deixa também de incorporar ao caixa da empresa, né? Então, a precificação, em regra geral, ela tem que mudar, porque hoje você trabalha com capital de giro, que é esse capital que você utiliza também para pagar o imposto. Por exemplo, você tem um fato gerador na competência 6, você vendeu ou prestou um serviço no mês 6. Hoje, no modelo atual, você vai pagar esse imposto lá no mês 7. Então, você trabalha com esse dinheiro por volta de 30 a 45 dias. Quando a gente passa para a reforma tributária, que a gente muda essa forma de pagamento do imposto, que a gente entra no split payment também, a gente começa a pagar no momento. Então, ele deixa de incorporar ali no valor que eu tenho para trabalhar com esse produto durante um período. Então, eu fazendo uma análise aqui da parte tributária também, eu vejo que isso também impacta ali na precificação do produto, porque toda empresa ela precisa de um capital de giro. E empresas que trabalham operando com lucro, mas não têm um capital de giro para suprir suas vendas que são parceladas em 30, 60 e 90 dias, ela também precisa ter uma precificação assertiva para não quebrar a longo prazo. Sim, porque não adianta você ter um resultado pequeno, um resultado operacional pequeno, porque se você tem um resultado positivo, ali o seu preço ele está servindo para pagar todas as suas contas. Mas se você não tem realmente uma fatia que te sobra, dificilmente você vai conseguir gerar ali um pé de meia, um caixa que já não pode não ser suficiente para pagar as contas hoje. Quanto mais quando vier a reforma tributária, você já deixar de receber esse imposto, né? Você receber só esse valor líquido do cliente. Então, isso só piora. Então, quando a gente fala de precificação, realmente, não adianta só ela estar positiva, não adianta só o seu resultado estar positivo. Precisa ser positivo de uma forma onde você consegue ter ali realmente um caixa para poder custear toda a sua operação. Ter ali um capital de giro suficiente para você se sustentar por 3, 4, 5 meses. Boa, justo. Boa colocação. Vai lá, Sanderson. Pode seguir. Agora é o Sanderson, vai lá. Vou perguntar por aqui. Todo mundo mandando mensagem, eu não sei se, se é vergonha, mas pergunta é o seguinte, na verdade são duas perguntas, né? Essa estrutura de precificação, ela é igual para, independente do tamanho da empresa? Por exemplo, uma microempresa ali muito pequena, ela vai ter um fôlego muito maior, né, por conta dos custos básicos, vai conseguir ser um pouco mais competitiva por conta da estrutura, né, e às vezes vai deixar um pouco a desejar ali no poder de compra e tudo mais, onde vai ficar mais difícil de competir. Essa estrutura ela é válida tanto para esse microempreendedor quanto para o grande, as variações vão ser mesmo só o markup ali de cada empresa para cada empresa, porque isso vai ser específico, ou existe situações onde isso pode mudar, existe exceções importantes e comuns aí que pode mudar esse preço de empresa para empresa. A segunda, se você quiser responder primeiro, depois eu vou fazer a outra. Não, pode ser, vou responder essa primeira. De tamanho de empresa, assim, a lógica ela sempre vai continuar a mesma, porém, para você poder estruturar esses números, para você fazer essa precificação, ela é completamente diferente. O nível de controle que você precisa ter do seu financeiro de uma empresa grande, complexa, que tem muitos contratos, muitos colaboradores, uma estrutura grande, é completamente diferente de uma empresa pequena. Então, a empresa pequena, a gente faz essa precificação mais tranquila, né? Você tem poucos números para colocar nessa conta. Agora, quando você tem uma empresa muito robusta, o nível de detalhe que precisa, ele é muito grande.
Então, se você não estiver atento, por exemplo, se tem uma prestadora de serviço que vende, que tem vários contratos, que tem pessoal dedicado a esses contratos, se você não tiver esse controle afiado dessas horas, quanto está sendo gasto de contrato por contrato, você acaba virando um grande bolo de neve. Então, e fazer a precificação desse tipo de empresa é muito mais complexo, porque ela são muitas informações que precisam de fato ser encontradas. Deu para entender? Deu, perfeito. Se quiser complementar, Bruno? A segunda é... A questão, excelente, Lô, a questão de quanto maior complexidade, que muitas vezes envolve muitos rateios, né, necessários, aí, vários tipos de serviços, vários tipos de contratos, e aí para você conseguir achar uma máscara, uma definição para ratear corretamente, ratear de forma justa, né, correta, é muito, muito difícil. Por exemplo, a gente vê aí a gente entende que energia, por exemplo, é um gasto variável, mas como que você vai conseguir ratear essa energia você vai ratear como para você poder incorporar isso no seu custo, né? Você vai ratear por quantidade de equipe, você tem muitos gastos que cada um vai precisar de um rateio de uma forma diferente, né? Tá, Lô, então complementa nesse caso aí, quando, no caso da própria energia, a gente não consegue achar alguma fórmula de rateio relevante, correto, que fique coerente, como que a gente pode tratar para minimizar isso? Bom, a gente pode usar o faturamento mesmo, fazer proporcional ao faturamento. Então, se esse contrato aqui ele me gera tantos mil, isso e representa 30% do meu faturamento, eu incorporo ali 30% da energia, por exemplo. Tem outras formas, né? Mas vai depender realmente do que faz sentido. Se conseguir ratear isso de uma forma mais assertiva, às vezes, sei lá, a gente consegue separar isso na própria conta de energia, fica melhor. Mas se não, a gente arranja outros métodos de rateio para poder fazer sentido. Perfeito. A segunda aí, Lohane, é partindo do ponto otimista, né, que essa pequena consegue passar para uma média empresa ou uma média para uma grande. Quais são os momentos mais... Existe esse momento que precisa ser reavaliado esse cálculo, por exemplo, porque o mais comum é anualmente a gente sofrer inflações, né, aumento de custo de fornecedor e tudo mais, e na maioria das empresas é repassado ali no começo do ano, né, quando depende de mão de obra e tudo mais, é um momento comum. Mas tem muita empresa, muito serviço que não consegue fazer esse repasse em uma data específica, por exemplo, por conta de contrato e tudo mais, e mesmo assim, às vezes um produto em específico aumenta, às vezes um custo em específico aumenta. Tem alguma forma de identificar qual o melhor momento de, por exemplo, reavaliar esses cálculos ou de aumentar, repassar esses custos, né, atualizar eles? Quando a gente fala, por exemplo, de serviço, tem que estar sendo feito o acompanhamento de quantas horas você está gastando para aquele serviço o tempo inteiro. Então, quando você faz ali o seu fechamento, vamos supor, você atende um contrato e para esse contrato você estimou que você vai usar 15 horas. Se no final do mês você fizer esse cálculo de novo e estiver usando mais horas, você sempre vai encontrar ali a sua precificação se aquele contrato ainda está te dando lucro, tá? Então, sempre é importante estar acompanhando. A prestação de serviço, ela gira em torno disso, mas também, por exemplo, se a sua mão de obra ela aumentou, se você está gastando mais, se você, enfim, uma pessoa foi promovida, sempre que tiver alguma dessas mudanças, também precisa entrar na conta. E essa precificação, ela é muito importante até você ter feito essa pergunta, porque ela é muito importante você acompanhar de fato. Não tem como você montar um preço e deixar ele a Deus dará, né? Porque é igual você falou, os custos eles aumentam, a inflação ela vem, e principalmente comércio, quem é da parte de comércio tem um hábito que já é, por exemplo, se ele compra de um preço que é tabelado e vira a tabela, a pessoa vira a precificação junto, sabe? Então tem essas estratégias também, e é basicamente isso, assim, entender que você vai precisar ficar revisitando essa precificação sempre, e se em algum momento ela não fizer sentido, você tem que primeiro resolver o problema raiz, porque se toda vez que você
faz ali um valor de um contrato e você vai avaliar ele depois e você está vendo que você está tomando prejuízo, você está com algum erro na hora de precificar. Então, você tem que resolver a causa raiz antes, para fazer esse preço de uma forma que você não vá sair no prejuízo, que você consiga estimar essas horas com mais assertividade, que você, enfim, consiga construir um preço que faça sentido. E também planejar, se você for fechar um contrato, que ele vai ficar, ele às vezes pode ficar congelado, igual você falou, por um período de tempo. Então, já planejar que o que está ali na frente, o que vai ser reajustado ao longo do ano, para você não acabar não dando um tiro no pé, quando você fechar esse contrato ou quando você vender um produto. Então, é algo ali muito, muito específico de empresa para empresa. Não tem, Sim. obviamente, não tem como uma data específica fazer essa mudança, mas também não tem uma fórmula para isso. É um momento certo de fazer isso, mesmo que isso não seja uma data específica, mas vai depender dessas atualizações e do acompanhamento para fazer isso o mais rápido possível. Isso. Só tem que ser, assim, né? Se você ajusta os seus preços uma vez no ano, você pode já estabelecer isso em contrato, que vai ter esse reajuste. E também tem que acompanhar realmente o reajuste dos seus próprios preços. Então, se você, igual, salário mínimo, se você, todo ano tem, né, aumento de salário mínimo, então pelo menos uma das variáveis ali você tem que acompanhar para você poder aumentar seus preços. A melhor solução talvez seria se proteger, através de contrato e tudo mais, para precaver esses custos adicionais. Exatamente. E eu gostaria de complementar que o ponto principal, assim, chave, é o acompanhamento. A gente tem a precificação que ela é feita uma previsão, é feito um levantamento, tal, e aí você define essa precificação, mas após essa definição, você precisa acompanhar ela, você precisa validar. O acompanhamento todos os meses você está fazendo o seu fechamento financeiro e validando se você está tendo lucratividade, e cada produto ali você vai validando ele, acompanhando. Então, a precificação é uma definição, você vai procurar acertar, mas depois o acompanhamento vai validar se ela está dentro do programado, porque ele pode sofrer, no meio do caminho, as alterações mesmo de custos. Você orçou algo que foi menor do que quando você executou, foi maior, os preços aumentaram de uma coisa ou outra lá no meio do caminho, ou na hora que você foi definir, você não lembrou de tal custo que na hora de executar acabou acontecendo. Então, a validação, o acompanhamento é extremamente importante, porque aí nisso você vai vendo, não, eu estou tendo lucro. Apesar de não ter sido aquilo que eu projetei lá na hora de definir a precificação, mas está dentro. E aí varia conforme o próprio volume, né, de venda também. E aí depois disso, se você não está conseguindo o que você previu, aí você vai reavaliando e vai reprecificando. E aí reprecificando muitas vezes da próxima venda, né? Porque o que já foi vendido, muitas vezes você não consegue. Um serviço mesmo que muitas vezes é anual, você não consegue ficar reprecificando todos os meses. Então, o acompanhamento ele vai garantir que você não leve tinta, mesmo você fazendo todas as contas e prevendo algo legal, mas no final das contas não necessariamente acontece aquilo. Tá? Antes de passar aqui, é Leonardo Alberia, mas a Jaqueline tinha escrito aqui primeiro. Vou ler aqui primeiro o ponto dela, tá, pessoal? Vamos lá. Lô, além da precificação, na sua opinião, quais são os principais diferenciais que o comércio local precisa oferecer para competir com o e-commerce, sem entrar em guerra de preços? Parabéns pela apresentação. Obrigada, Jaque. Obrigada pela sua pergunta. Gente, hoje em dia, quando a gente compra em loja física, envolve muito a gente, primeiro, querer aquilo na hora e querer ter toda uma experiência que o e-commerce ele não proporciona para a gente. Então, eu vou dar o meu exemplo aqui, que eu até estava conversando esses dias. Tem uma loja aqui perto de casa que vende produto de maquiagem. Eu poderia muito bem comprar online, eu poderia muito bem abrir ali a minha Amazon, comprar por lá mesmo, porque sempre vai ser mais barato.
Só que quando eu vou lá, quando eu mando mensagem para as meninas, elas são tão atenciosas que eu perco a vontade de comprar no e-commerce. Porque ali eu ganho toda uma experiência, eu ganho realmente um atendimento e acaba, às vezes, sendo uma consultoria. Então, quando você vai na loja, você quer ter um atendimento de qualidade, você quer uma resposta que o e-commerce ele não te entrega. Você quer ver aquele produto, você quer analisar aquele produto. Então, você quer experimentar ele, você não quer simplesmente só comprar e se ficar errado você devolver, você quer ter toda uma experiência. Então, quando você vende na loja física, você tem que ter em mente que você precisa entregar um atendimento de qualidade. É muito frustrante quando você quer comprar alguma coisa mais rápido, você manda mensagem para vários lugares aqui, enfim, da sua cidade, Goiânia mesmo, e o pessoal não te responde, não te dá retorno nenhum, e aí acaba que você fala, não, gente, eu poderia muito bem ter comprado na Shopee, eu poderia muito bem ter comprado online mesmo, e deixar de comprar aqui perto. Então, tem que ter esse diferencial. Não adianta você só batalhar por preço se você não entrega alguma coisa que é realmente a vantagem que tem que ser da loja física, tá? Perfeito, isso aí foi consultoria, não foi nem precificação, hein? Bom demais. A nossa consultora. Leonardo, então a palavra está contigo. Bora, vou criar uma consultoria aqui agora também. Lohane, primeiro, não falei antes, parabéns aí, muito boa a sua masterclass, tá? E aí eu queria que você compartilhasse algo aí, Lohane, da sua vivência em relação a... Quando a gente fala de precificação, é muito comum a gente se importar com isso no momento que a gente está começando um negócio. Não sei por quanto que eu vou vender, não sei como que é meus custos, não sei como calcular, e aí talvez eu precise fazer uma precificação. Ou neste momento eu copio do meu concorrente e eu vou operar. E aí a gente vê empresas muito bem consolidadas, digamos assim, com faturamento alto, eu acho que eu posso colocar uma média aqui de 500 mil mês, mas que ela tem um faturamento alto, só que ela vive com aquela sensação, eu não estou ganhando dinheiro, eu estou operando no prejuízo e se eu pagar muito imposto eu vou quebrar. Eu particularmente escuto muito isso aqui. E aí eu queria entender, na sua vivência, a gente já sabe que que o faturamento ele é ego. Ele não quer dizer que pela empresa estar faturando muito, ela tem muita lucratividade. Mas na sua experiência, você já teve a vivência aí de encontrar, de fazer um trabalho em alguma empresa com faturamento alto, mas que estava operando no negativo, por não ter uma precificação justa, e existe um faturamento limite que você fala assim, agora tá tranquilo, agora você não precisa fazer precificação mais não. Não. Compartilha com a gente aí. A precificação, ela é eterna, porque os seus custos, eles vão aumentar indefinitivamente, a inflação, ela vai vir, você tem que ficar fazendo essa precificação de todo e qualquer jeito. Então, em relação a essa questão de empresa grande, de resultados que a gente vê, o que a gente consegue ver muito nas empresas assim, né, já falando mais para a parte dos sócios, né, colocar ali as contas pessoais para poder fazer essa precificação. Isso aí é uma das coisas que a gente vê que acontece com muita frequência. Então, a gente vê muitos empresários falando, minha empresa não dá resultado, minha empresa não dá resultado, eu não consigo tirar R$1, mas tem muitas contas deles, dos sócios mesmos, que estão sendo pagas com o dinheiro da empresa. Então, se você coloca tudo isso na conta, não tem preço que sustente essa conta, não tem precificação que vai fazer um resultado ficar positivo. Então, assim, né, você tem que entender que a empresa, o empresário, ele precisa entender que o caixa da empresa, ele não é um caixa eletrônico dele. Ele não pode ficar tirando dinheiro o tempo inteiro, sangrando ali o caixa de uma forma que vai pegar toda essa precificação que ele fez e deixar ela inutilizável, porque não tem como você planejar ali um lucro, por exemplo, que eu coloquei no exemplo de 15%, e você tirar muito mais do que isso, entendeu? Então, isso acontece com muita frequência. Você pode ter um faturamento bom ali, mas pode não te sobrar R$1.
Mas quando você vê, realmente, se você for colocar na ponta do lápis, o que você teve de despesa sua, o que o sócio teve, já dá uma boa grana, né? Então, isso aí é uma das coisas que eu mais vejo quando a gente vai olhar ali para a empresa. Show, obrigado. Ótimo. Agora, Alberir é o próximo. A palavra está contigo. Vou só fazer um comentário rapidinho. Aliás, eu quero primeiro parabenizar essa moça, essa menina novinha, ela está com essa bagagem novinha toda. mais ou menos, né, Bé? Muito boa a sua explanação. Eu gostaria só de comentar, porque eu não escutei isso, a respeito da inadimplência, porque como se fala em precificação, se fala em todos os custos que o empresário precisa observar. E, queira ou não queira, infelizmente, a inadimplência também é um custo. Sim. Precisa calcular e ver a média e jogar também nesse custo na precificação. Não é verdade ou não? Sim, com certeza. Principalmente, todo e qualquer tipo de empresário, ele tem que trabalhar com a possibilidade dele não ser pago. Principalmente ali quando a gente fala de uma prestação de serviço, né? Então, basta o empresário pegar ali qual que é a média de inadimplência que ele está no momento e colocar isso na conta da precificação, tá? Você precisa ali calcular o seu preço de uma forma que você considere que aquilo que você está vendendo vai ter uma parcela que você não vai receber. Então, ela realmente entra na conta. O que não pode acontecer é o seguinte: você tem um percentual de inadimplência que você coloca, mas ela tem que parar ali, ou zerar ou reduzir. Se ela aumentar disso, você já tem que entrar com um gerenciamento aí de inadimplência, de acionar esses clientes, de poder, às vezes, consultar antes de poder fechar esse contrato, para você não acabar prejudicando ali a sua precificação, porque você considera, por mais que você considere que vai ter essa inadimplência, ela precisa ter um valor máximo, ela não pode extrapolar, porque do contrário, a sua precificação ela já não fica válida, entendeu? Ótimo, valeu. Perfeito. Eu queria fazer um comentário disso. Excelente levantamento, que é muito comum não se levar em conta esse ponto de inadimplência na precificação. E aí, normalmente, é normal ter a inadimplência, uma parcela que não é recebida ou que demora demais a receber, mas normalmente a gente leva algum tipo de calote e não recebimento aí por diversos motivos. E essa parcela não recebida, ela é retirada, ou ela não entra, quando a gente não recebe, ela influencia diretamente lá na última linha, lá na lucratividade, na sobra. Então, se a gente calcula uma precificação e dá tudo certo, onde a gente considerou 20% de margem líquida lá para sobrar lá no final, depois de tudo, se a gente tem uma inadimplência cada vez mais alta, 10, 15, se chega a 20%, você está zerando a sua lucratividade. Então, você tem uma margem muito boa, mas você não está recebendo ela. Seu lucro está todo lá no contas a receber. E aí isso pode quebrar a sua empresa mesmo. Então, como a Alane falou aí, tem que se trabalhar muito a cobrança, a política de cobrança em si, de análise